Aleluias. Amém? Então, a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém? Quantos têm paz? Diga amém. Só o Filho de Deus tem paz. A paz que só Cristo pode dar. A paz que não vem desse mundo, que não vem de nada desse mundo, apenas de Cristo. Hoje, quero falar, antes de começar a palavra, do encontro que nós vamos ter de casais. Encontro de casais, dia 17, sábado, esse sábado agora. E eu quero estar convidando exclusivamente os casais para estar aqui no dia 17, no nosso encontro de casais. É muito importante. Eu tenho visto muita gente reclamar de casamento, muita gente reclamando de marido, muita gente reclamando de mulher. Só que se faz os encontros e esses casais não participam dos encontros, porque eles não acreditam que a palavra de Deus pode mudar. Mas o único remédio que nós temos para a nossa vida é a palavra de Deus. E nós estamos dando um número. Esse número, ele representa duas coisas importantes para a sua vida. Duas. E no dia você vai saber aqui o que representa para você esses números. Muito importante esse número representa para a sua vida. Nós estamos dando nos cultos esse número. Eu quero que você que não pegou ainda o número, que você pegue o número, que é uma bênção de Deus para a sua vida esse número. Talvez seja a resposta de Deus para você, esse número. Talvez seja a solução de Deus para você. Então no dia 17 nós vamos estar desvendando o que significa esse número. É muito importante você pegar o número. André, passa o número aqui, levanta a mão, você que pega o número. Dia 17, o nosso encontro de casais vai ser diferente. Cadê Elisete? Vem aqui, Elisete. Aleluias. Levanta a mão, você que não pegou, você que nunca participou do encontro de casais. Essa é a sua oportunidade para você participar. A Elisete vai falar mais aqui do encontro. Paz, irmãos. Nós estamos comemorando esse mês 1 ano de encontro. Pela graça e misericórdia de Deus, é nosso 7º encontro e nós estamos comemorando 1 ano. Então esse encontro será um encontro diferente, tá? Nós vamos... vai ser mais um encontro para descontrair, tá? A gente vai aprender de Deus, que é mais importante, né? Mas vai ser um encontro diferente. Então eu quero te convidar, você não perca, você que não é casado também pode participar, você que está namorando, você que está noivo, você que não tem compromisso com ninguém, mas um dia terá. Então, irmãos, esse momento é um momento onde nós aprendemos juntos na palavra de Deus. Então eu quero te convidar para que você participe, que será uma bênção em nome de Jesus. E vamos sortear, viu, alguns brindes também, tá? Amém? Então, você que não é casado também pode vir. Quem sabe Deus não te liberta e você arruma uma pessoa, né? Que Deus possa te libertar e você possa ser feliz nessa parte aí também, que é muito importante. Então você pode vir, você jovem, tá? Você pode estar vindo no encontro, você está aprendendo, sendo ministrado por Deus. Que essa geração seja diferente das outras. E a palavra de Deus que transforma a nossa vida, é a palavra de Deus, não é mais nada que transforma a nossa vida. Então sábado não vai ter culto de jovens, não vai ter culto de jovens aqui, não vai ter culto de jovens em lugar nenhum da nossa igreja. Porque eu quero convidar os jovens para estar aqui no sábado também, para estar aprendendo a respeito de família, que é um assunto muito importante. Família, é muito sério isso. Então, jovem, quero estar convidando você também para estar aqui no sábado, no encontro, no nome de Jesus. E hoje também, antes da palavra, eu quero pedir sua oferta. Irmãos, eu percebo uma infidelidade muito grande com dízimo, com oferta.
Qualquer coisa que acontece, a pessoa vai, o que ela tira? Ela tira o dízimo. Ela tirou, não, esse mês eu não vou devolver o dízimo, eu não vou devolver a oferta. Graças a Deus que eu não dependo de você para conduzir essa igreja, porque se eu dependesse da fidelidade, eu estaria morto. Mas Deus muito cedo me ensinou que eu não devo confiar nos homens, que eu devo confiar nele. Pastor, é o demônio. Não, não é o demônio. Demônio não impede ninguém de ir no mercado, de ir na farmácia, de ir numa loja e comprar as coisas. Senão o demônio impediria muita coisa. É a avareza mesmo, é a dureza de coração, é a falta até às vezes de converter ao Senhor de verdade, é a falta de se converter a Jesus para valer, que impede as pessoas de serem dizimistas, de serem ofertantes. A verdade é que nós queremos colocar a culpa no diabo, mas o diabo não tem nada a ver com isso, porque senão o diabo impediria muitas coisas, e ele não consegue. O diabo não segura ninguém para trazer o dízimo, é a pessoa que não quer trazer mesmo. Você que ainda não é dizimista, existem 2 motivos para você não ser. O primeiro é você não saber a respeito do dízimo, e o segundo é você saber, e infelizmente mesmo sabendo, não ter a fidelidade com Deus. O primeiro caso se resolve com a palavra, com o ensinamento. O segundo se resolve com arrependimento, com conversão, converter o coração a Deus, converter o coração a Cristo. O seu dízimo, ele abençoa a igreja, mas acima, além de abençoar a igreja, ele abençoa você mesmo, porque o dízimo é a única ferramenta, a única arma que existe para nos defender do devorador, do migrador, do cortador e do destruidor. Portanto, meus irmãos, o dízimo, ele é uma proteção de Deus para a nossa vida. Eu desafio qualquer um, a perceber, se uma pessoa que é dizimista, manifesta na roda de fogo. Não manifesta. O dízimo é uma proteção para todas as coisas. Você se protege com o dízimo na tua vida, no casamento, no sentimento, nas finanças, na saúde, porque tudo é prosperidade. Se você ficar doente, você tem que gastar dinheiro. Então o dízimo inibe a força da doença. Se você tiver um problema no seu casamento, você fica perturbado, transtornado, assolado, e isso te causa muitos problemas. O dízimo é uma proteção de Deus, a oferta é uma proteção de Deus para a nossa vida. E eu desafio qualquer um a conversar com os dizimistas fiéis aqui da igreja e ver se dizimar é ruim, porque se fosse ruim, eles não continuariam a dizimar. É um princípio isso, o dízimo é um princípio que Deus coloca no nosso coração. Desde cedo, quando nós nos convertemos, pode ter a idade que for. Eu vim para a igreja, eu tinha 16 anos. 3 meses depois eu tinha entendido que eu tinha que ser um dizimista com 16 anos. Não importava que eu era jovem, que eu não sabia nada de dinheiro. O princípio do dizimar nasceu em mim. Outras pessoas vêm com 40 anos para a igreja e não importa se elas já estão na meia idade, elas recebem o princípio do dízimo na vida delas. E assim vai. Não tem nada a ver com idade e nem com intelectualidade. Tem a ver com princípio de fidelidade no coração. Que você possa ser fiel com o seu dízimo, para você poder fazer prova de Deus na sua vida. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: seja um dizimista, meu irmão. Fale com ele sério, fale: seja um dizimista e um ofertante. Então, se você que tem o dízimo hoje, traga ele, ponha, obreiro, coloque o. Venha trazer o seu dízimo agora, venha trazer sua oferta. Você que tem dízimo para trazer. Você que não ia dizimar, não ia ofertar, não perca tempo não. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Venha trazer para o reino de Deus o que é de Deus. Não vai fazer falta para você, porque Deus é fiel, meu irmão. Deus não é infiel, Deus é fiel. Se você está falho com o dízimo, se conserte nisso.
Se conserte em tomar a ceia, se conserte no dízimo, se conserte nessas áreas que são fundamentais para a nossa vida espiritual e nossa vida aqui da terra. Estende a sua mão para cá que eu vou orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, para que Deus possa simplesmente cumprir o que sua palavra diz. Eu derramarei sobre vós bênção tal. Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor prospere cada pessoa aqui, meu Deus, que entendeu a respeito do dízimo, a respeito da oferta, e que o Senhor a honre, meu Deus, que o Senhor faça a diferença, como diz lá Malaquias capítulo 4, que o Senhor fará a diferença entre o justo e o ímpio. Faça a diferença, meu Deus, nesse tempo de crise, de dificuldades financeiras, que o Senhor possa com seu poder prosperar aqueles que te honram, aqueles que são fiéis à sua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abra a janela do céu, Senhor, derrame sobre cada um, sobre cada família dizimista, sobre cada homem dizimista, sobre cada mulher dizimista, sobre cada jovem e criança dizimista, a sua graça, as suas bênçãos, a bênção tal, sobre cada um, Pai, que tem honrado a sua palavra, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Quem trouxe a palavra do Senhor, diga amém. Glória a Deus. Vamos trazer a Bíblia para a igreja, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tinha um pastor chamado Wigglesworth, ele não saía de casa sem antes estar totalmente vestido. Estar totalmente vestido para ele era estar com uma Bíblia juntamente com ele. Hoje, se nós deixarmos o celular, parece que nós estamos faltando alguma coisa. Mas nós deveríamos ter esse costume com a Bíblia. Se nós deixássemos a Bíblia, nós deveríamos sentir o mesmo sentimento de que está nos faltando alguma coisa, porque a Bíblia é o livro que norteia a nossa vida, amém? Esse livro não é um ajuntamento de frases, de palavras e de folhas. Esse livro é a boca de Deus falando conosco. Diga aí para o seu irmão, esse livro que você tem nas suas mãos é a boca de Deus para a nossa vida, amém? Quem trouxe então esse livro sagrado, abra esse livro em João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Se eu fosse dar um título para o meu ensino dessa noite, eu simplesmente diria: Espírito Santo de Deus. Simplesmente Espírito Santo de Deus, amém? Hoje nós vamos falar unicamente do Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Amém? Jesus é a imagem do Pai. Os discípulos um dia perguntaram para Cristo: mostra-nos o Pai. E Cristo disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Em outro trecho de João ele diz assim, Jesus diz assim: eu e o Pai
somos um só, nós somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. João, esse João que escreveu esse evangelho, ele foi um homem privilegiado, porque ele conseguiu estar mais próximo de Jesus do que qualquer outra criatura na terra. João foi um homem que esteve com Cristo desde o começo do seu ministério até a cruz. Foi o único que seguiu a Cristo até a cruz. Todos os outros discípulos se afugentaram e se esconderam no evento da cruz, mas João, ele estava aos pés da cruz, vendo a crucificação de Cristo. João era um homem que, mesmo naquele tempo, há 2015 anos atrás, era um homem que vencia os preconceitos daquele tempo. Aquele tempo de Cristo, há 2000 anos atrás, era um tempo muito machista, em que os homens eram considerados os superiores e as mulheres as inferiores, e que homens não podiam se misturar com mulheres, e que homens não poderiam ficar abraçado com homens, não poderia ter afeto. A maioria dos afetos entre os homens era aperto de mão, ou quando um homem ia honrar sua palavra, ele colocava a mão na coxa do outro homem, e eles faziam um juramento em um acordo. João era um homem diferente dos demais, porque João foi um homem que descobriu que Jesus não era só homem, Jesus era Deus. João foi um homem que teve essa revelação dentro de si, e ele procurou atirar esse machismo do coração dele, a ponto de João reclinar, deitar-se no peito de Jesus. Naquele tempo, você deitar, um homem deitar no peito de outro homem, com semelhanças de idade, porque Cristo tinha de 30 a 33 anos no seu ministério, e João não fugia dessa idade. João também tinha mais ou menos essa faixa etária de idade. Então um homem de 30 anos com outro homem de 30 anos deitado em seu peito era uma coisa escandalosa para aquele tempo, era uma coisa vergonhosa para aquele tempo. Mas João não se importou com o que as pessoas pensavam a respeito de suas atitudes com Cristo. João simplesmente, quando se reunia com Cristo, ele deitava no peito de Jesus Cristo. Quantos aqui seriam João? Diga amém. Eu não seria, eu não conseguiria. Mas esse João, ele conseguiu ser esse homem, e por ser assim, ele teve revelações que os outros não tiveram. Ele sentiu coisas que os outros não sentiram, e ele escreveu coisas que não existem em nenhum outro lugar das Escrituras e nem fora das Escrituras. João foi o homem das revelações, e João foi o homem escolhido até para escrever o Apocalipse, o livro dos enigmas. João diz de Cristo que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e os homens viram a glória e a majestade do Verbo de Deus, do Verbo da vida. Jesus era um ser, mesmo que em carne, que em corpo. Ele era um ser que transmitia o próprio Deus, ele era um ser que revelava o próprio Deus, tanto em obras como em caráter, em palavras, em atitudes, em pensamentos. Cristo era o próprio Deus. Os discípulos se admiravam com Cristo, porque Cristo era um ser superior, no meio de homens inferiores. E Jesus, andando com seus discípulos, com os 12, Jesus não conseguiu mudá-los, Jesus não conseguiu transformá-los. Jesus chama homens como qualquer outro homem dessa terra. Quando Jesus ora 12 horas para escolher seus discípulos,
Ainda que ele tenha orado 12 horas, não foi o suficiente para encontrar homens perfeitos. Cristo, ainda que orou 12 horas, 1 hora para cada discípulo, ele não conseguiu achar homens perfeitos, ele conseguiu achar homens imperfeitos, e andou com homens imperfeitos por 3 anos e meio. Mas mesmo andando 3 anos e meio com homens imperfeitos, ele não conseguiu mudar. Estrado a Cristo nas praias da Galileia, eram os mesmos homens falhos, eram os mesmos homens carnais, eram os mesmos homens cheios de defeitos. Pedro, eu disse aqui na sexta-feira, que Pedro andava com uma espada na cintura. O discípulo número 1 era Pedro, Tiago, e vinha esse João em terceiro. O discípulo número 1 de Cristo, o que representava Cristo quando Cristo não estava, o que falava em nome de Cristo quando Cristo estava ausente, não era um discípulo perfeito, era um discípulo que andava armado. Naquele tempo a espada era uma arma poderosíssima, era a última geração, a última tecnologia em armas era uma espada. Se fosse no dia de hoje, Pedro estaria carregando uma metralhadora, Pedro estaria carregando um fuzil, uma arma. Pedro vivia armado. Mas o que me intriga é que Jesus pregou mais do amor e do perdão, da misericórdia, da compaixão, do que qualquer outra coisa. E Pedro ouvia Jesus falar de amor, de perdão, de compaixão, perdoa 70 vezes 7 e tantas outras coisas, e mesmo assim ele não se desarmou. Era Pedro, um homem armado, andando com Cristo, que era a expressão do amor. Tomé era um homem incrédulo, mas incrédulo depois de ver coisas extraordinárias. Um homem incrédulo depois de ver Cristo andar por sobre o mar. Um homem incrédulo depois de ver Cristo ressuscitando Lázaro depois de 4 dias. Um homem incrédulo vendo pessoas tocando apenas em Jesus e sendo curado. Mesmo vendo todos esses sinais que eu e você não vimos, um morto ressuscitar depois de 4 dias, e talvez vamos viver nessa terra a vida inteira e não vamos ver um milagre desse tamanho. Tomé, depois de 3 anos e meio, era incrédulo, e até hoje tem seu apelido nele, Tomé, o incrédulo. Judas o traiu. Judas era ladrão. Judas era o tesoureiro e roubava o próprio Cristo. E ele traiu a Cristo por 30 moedas de prata. Pedro armado, Tomé incrédulo, Judas ladrão e traidor. João, um homem sanguinário, um homem vingativo, um homem que quando alguém negava de Cristo pregar na sua cidade, ele queria que caísse fogo do céu e queimasse todo mundo. Era esse João que hoje para nós é considerado o apóstolo do amor, mas que quando andou com Cristo era um homem sanguinário, vingativo, que queria matar as pessoas que não deixavam a Cristo pregar. Os outros discípulos covardes, na hora de Cristo ser preso no Getsemane, nenhum dos discípulos ficaram ali com Cristo. Eles fugiram, eles se acovardaram, e eles por 3 dias se esconderam para que eles não fossem pegos pelos soldados romanos. Não eram homens corajosos e não amavam a Cristo a ponto de dar a vida por ele. Eram homens covardes e homens incrédulos que não conseguiram acreditar que Cristo ia ressuscitar. Conclusão: Cristo estando com eles, ainda que fosse a expressão do Pai, não significava nada. Eles não eram transformados por isso. Mas então, na última semana de vida de Jesus, no capítulo 14 de João, quando você abre a sua Bíblia no capítulo 14 de João, a cronologia da Bíblia vai estar indicando que é a última semana de Jesus. Que o capítulo 14 fala de assuntos que aconteceram na quinta-feira, última semana de Cristo na terra. Na sexta-feira ele estaria crucificado. Capítulo 14 fala de coisas dos últimos instantes de Cristo. E Cristo percebeu que não havia transformado ninguém.
Então Cristo diz assim: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Cristo percebeu que não adiantava os discípulos ver exemplos de Deus. Jesus percebeu que os discípulos precisavam de Deus dentro deles. Deus dentro deles. Deus fora deles causava apenas admiração. Deus dentro deles causaria transformação. Deus fora do homem só causa admiração. Olha, Deus fez o céu, fez a terra, que legal. Você vê alguém que tem Deus, te causa admiração. Nossa, aquele homem é um homem de Deus, é um homem diferente, estou admirado. Olha os exemplos, as palavras, as atitudes, a forma desse homem viver. Nossa, que admiração. Você ter Deus fora de você, você vê Deus apenas fora de você, você só vai se admirar com o Evangelho, vai se admirar com a palavra, vai se admirar com gente, não vai significar mais nada para você. Deus não pode estar fora de você, Deus tem que estar dentro de você, dentro. A transformação não ocorre por vermos Deus fora, a transformação ocorre quando Deus passa a morar dentro de nós. Quando nós temos o Cristo que está fora de nós, e nós vemos o Cristo que fez o milagre, nós vemos o Cristo que fala palavras bonitas, nós vemos o Cristo que morreu na cruz, nós vemos o Cristo que fez coisas extraordinárias. Que maravilha, que bonito, olha, Ele morreu na cruz por nós, que beleza, que coisa bonita. É até aí que nós vamos chegar, porque Cristo, Jesus fora de nós, só vai causar uma certa admiração, um certo apreço por Jesus Cristo. Não é esse o que Deus tem para nós, que nós tenhamos visto Cristo só por fora. Eu te darei outro Consolador. Cristo tem que entrar dentro de nós para ter transformação. Não adianta você pegar ninguém pela cabeça e você falar assim: ó, você vai mudar. Se é carnal, você precisa mudar. Não é assim. Você fuma, rapaz, você tem que parar com esse cigarro. Não é assim. Você vem para a igreja e não presta atenção na palavra. Não é assim. Você não consegue perdoar. Não é assim. Não. As pessoas que não são transformadas, as pessoas que não mudaram, as pessoas que não deram indícios de transformação, as pessoas que não mostraram um novo nascimento, as pessoas que não geram frutos de cristão, as pessoas que não provaram o Evangelho de Jesus Cristo, elas nunca vão se transformar por sermão, por espada, por guerra, por briga. Só existe uma maneira de se transformar, e essa maneira é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas fulano faz 10 anos que está na igreja, ele fala palavrão até hoje. Fazer o quê? O Cristo está de fora? Ah, pastor, faz 20 anos que essa pessoa está na igreja, ela nunca dizimou. Vai fazer o quê? O que pode se fazer com essa pessoa? Nada. Jesus fora dos discípulos era um armado, outro incrédulo, outro ladrão, outro sanguinário. Quando Cristo entrou dentro dos discípulos pelo Espírito Santo, quando Cristo adentrou os discípulos através do outro Consolador, o Espírito Santo, Cristo deixou de estar para o lado de fora e Jesus Cristo passou a estar pelo lado de dentro. E quando Cristo sai de fora e vem para dentro, aí acontece a transformação, aí acontece a mudança, aí há uma mudança.
Então, por esse âmbito, você pode me perguntar: pastor, quem tem o Espírito Santo? E pelo âmbito comum, todo mundo vai dizer assim, ó: eu tenho o Espírito Santo. Você tem? Tem. Todo mundo vai bater no peito. Se é batizado com o Espírito Santo ainda e fala em línguas, vai se bater no peito mais ainda: eu tenho o Espírito Santo. Mas só tem um jeito de saber se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. Só tem uma maneira, não é por falar em línguas, não é por arrepiar, não. A árvore nós conhecemos pelo fruto. Só existe essa maneira de identificar um crente, um cristão que foi transformado, que é cheio do Espírito Santo, se o fruto dele condiz com o Espírito Santo, se o fruto dele é gerado pelo Espírito Santo, se o que ele fala é do Espírito Santo, se o que ele faz é do Espírito Santo, se houve uma transformação. Quando nós falamos de conversão, nós estamos pensando o seguinte: segundo a Bíblia, nós estamos pensando que todo mundo está indo na mesma mão, e você se converte, você volta na contramão. Isso é conversão. Todo mundo está indo para o mesmo caminho, para o mesmo rumo, para o mesmo destino. Eu me converto, eu estou indo para o mesmo rumo, para o mesmo caminho, para o mesmo destino que todo mundo está indo. Eu me converto, aparece a conversão na minha vida. Todo mundo está indo para o mesmo caminho, para o mesmo rumo, para o mesmo destino. Eu me converto, aparece a conversão na minha vida. De repente eu estou indo para o mesmo rumo, mesmo caminho, mesmo destino. Eu vou dar a volta e vou ir de encontro ao contrário do que todo mundo está indo. Isso se chama conversão. Eu não posso dizer que eu me converti se eu continuo andando no mesmo rumo, no mesmo curso, no mesmo destino que todo mundo está andando. Se eu me converti, eu estou andando agora em outro rumo, em outro caminho, caminho chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus está falando aqui, ó: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Meus discípulos, eu só posso estar com vocês até agora, mas eu vou rogar para que venha outro Consolador, e esse Consolador estará para sempre convosco. Existem duas palavras aqui da Bíblia, no grego. A Bíblia, esse trecho foi escrito no grego, foi traduzido para o português. Existem duas palavras para outro. Outro que significa igual, e outro que significa diferente. Jesus está dizendo assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro é igual a mim, igual a Jesus. Virá outro Consolador, mas ele não será diferente de mim, ele será igual eu. Ou seja, por que se transforma? Por que muda? Por que uma pessoa muda? O mundo diz assim: a igreja é imposição. O pastor falou para você não beber mais. O pastor falou para você não fumar mais. O pastor falou para você dizimar, senão você vai para o inferno. Ou o pastor manda na sua vida. A igreja fez isso. Na verdade, pastor, obreiro, diácono, igreja, não muda ninguém. O que muda a gente é esse outro Consolador que entra dentro de nós. Porque esse outro é igual a Jesus Cristo. O Espírito Santo não é diferente de Cristo. Ter o Espírito Santo, então, portanto, ter o Espírito Santo é igual a ter o próprio Cristo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu estou tendo o Jesus que estava com os discípulos. Mas a minha vantagem para os discípulos é que Jesus estava fora dos discípulos, e hoje Jesus está dentro dos discípulos. Jesus está dentro de nós. Como que uma pessoa que esse outro Consolador, que é da mesma espécie, da mesma categoria,
com a mesma habilidade, com a mesma essência de Jesus. Esse Consolador entra dentro de uma pessoa, e essa pessoa se mantém igual, essa pessoa se torna igualzinho que ela era. Ela não muda nada, não tem diferença nenhuma. Você pega a pessoa antes de Cristo e depois de Cristo, e você não vê diferença na pessoa. Você vê a pessoa antes de Cristo de um jeito, e hoje em Cristo você vê do mesmo jeito. A pessoa tinha as mesmas coisas antes de Cristo, e hoje com Cristo ela tem as mesmas que ela tinha no mundo. Fora de Cristo, então Cristo não está dentro dela, porque se entra dentro da pessoa o Criador do céu e da terra, é consequentemente que essa pessoa não vai ser mais a mesma. Versículo 17, acompanha aqui comigo, pega o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17 agora, diz assim: o Espírito da verdade. Olha, dando nome ao Espírito Santo. Primeiro nome que Jesus está dando ao Espírito Santo aqui, Consolador. Já é outra coisa, né? O segundo nome, o Espírito da verdade, para que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O Espírito que o mundo não conhece. Gente, é muito significativo isso que Cristo está falando. Tem muito significado. Sabe por quê? Esse trecho aqui, acompanhe comigo, olha o significado disso, é muito significativo para nós. Versículo 17, o Espírito do que, irmãos? Da verdade, amém? É o Espírito da verdade. O que é o Espírito Santo? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Quem que não pode receber? O mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. É muito significativo isso para nós, porque existe às vezes um choque de entendimento, onde as pessoas pensam assim: será que só quem serve a Deus mesmo, igual os cristãos, tem um Espírito Santo? Será que alguém lá no mundo tem um Espírito Santo? O comum vai dizer, lógico, se você chegar lá na festa do peão agora, tá rolando cerveja, tá rolando droga, não é verdade? Tá rolando prostituição, tá rolando músicas que falam de tantas coisas malditas. Mas se você chegar lá agora na festa do peão e você perguntar para alguém lá assim: você tem Deus? Como que não? Eu tenho Deus. Se você for mais a fundo, e Jesus, você tem Jesus? É lógico, se eu tenho Deus, eu tenho Jesus, são o mesmo, todo mundo sabe disso. E se você falar, e o Espírito Santo, você tem? A pessoa fala, lógico que eu tenho o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, ela diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quem está no mundo não pode receber o Espírito Santo. É muito significativo isso. Eu acabei de ler. Não pode receber porque não o vê nem o conhece. Não pode receber. Quem está no mundo não pode receber o Espírito. Por quê? Por que que não pode? Porque não o vê, porque não o conhece. Então é tão significativo porque vai responder outra pergunta. Pastor, o fato de eu vir à igreja é o suficiente para que eu seja cheio do Espírito Santo? Não, porque tem gente que vem na igreja que é do mundo, que ainda é do mundo. Então, se eu venho para a igreja, mas eu ainda sou do mundo, mas eu ainda estou ligado ao mundo, eu não aceitei a palavra ainda, eu não aceitei a Jesus ainda, eu não desci as águas ainda, eu não tomo a ceia ainda. Ora, não é porque eu estou vindo à igreja que eu sou igreja.
Não é porque eu frequento a igreja que eu me torno igreja. Eu posso vir à igreja e ainda assim ser do mundo. Se eu sou do mundo, eu não sei quem é o Espírito Santo, eu não posso ouvi-lo.